no livro de Deuteronômio, capítulo 11, nós já falamos um pouco sobre isso, mas nós vamos falar um pouco mais hoje. Deuteronômio capítulo 11, para que você seja abençoado, amém? O momento melhor para que o pastor possa abençoar as pessoas é esse. É quando nós estamos no altar. Fora dele podemos abençoar, claro que sim, mas esse é o melhor momento para abençoarmos as pessoas. Você sendo abençoado durante a reunião tem uma força muito maior. Para isso a pessoa precisa abrir o coração. Não é muito fácil aprender a viver pela fé. É muito fácil alguém dizer que vive pela fé. É muito fácil você dizer: o justo viverá pela fé. A Bíblia diz: o justo viverá pela fé. Quem são os justos? Aqueles que, por causa da fé em Jesus, crendo em Jesus, tendo a fé em Jesus, eles são justificados diante de Deus. Nós somos justificados, acima de tudo, pela fé. Então é fácil alguém dizer: o justo viverá pela fé, porque é um versículo curto e bonito de se ouvir. O justo viverá pela fé. O que significa isso? Significa que a vida que Deus promete, em todos os aspectos, ela vem pela fé. Ela vem pela fé. A fé não é uma emoção da nossa alma. A fé não é um sentimento. A fé não é um sentimento como as pessoas às vezes imaginam. A fé significa uma certeza, convicção. O que é a fé sobrenatural? Essa fé que vem de Deus, essa fé que faz com que a pessoa tenha as suas orações respondidas, veja a palavra de Deus se cumprir, alcance milagres, conquiste a vida eterna. Essa fé sobrenatural que o Espírito Santo é que põe dentro de uma pessoa, ela é definida como certeza, uma convicção que nós passamos a ter na palavra de Deus. Então, viver pela fé significa você apoiar toda a sua vida, todo o seu ser nessa certeza. Você se apoia totalmente numa convicção que você tem na palavra de Deus. Existem situações, muitas situações, que nenhum de nós, homem nem pessoa alguma, vai conseguir vencer de um modo natural, com recursos naturais, de um modo natural. Existem muitas situações e Deus permite que elas aconteçam para todos, incrédulos e cristãos, os que pertencem a Ele, os que não pertencem, os que estão com Ele, os que não estão. Ele permite que todos, sem exceção, se deparem com situações que nada
naturalmente falando, recurso natural algum, vai conseguir reverter, vencer, solucionar. Existem situações que só se a pessoa de fato estiver vivendo pela fé, vai conseguir prevalecer, vai conseguir vencer, vai conseguir prevalecer sobre aquilo. Então não é fácil, não é num piscar de olhos que alguém chega, conhece a palavra de Deus, ouve a palavra de Deus, e no outro dia a pessoa agora está vivendo pela fé. Aliás, poucos são os cristãos que de fato aprenderam a viver por fé, porque viver por fé nada tem a ver com a vida ou o tipo de vida que vivíamos anteriormente. Como é que as coisas ocorrem? Nós nascemos, crescemos, com exceção daqueles filhos que são ensinados a viver a fé. Nós nascemos, crescemos, vamos para a escola, e no curso da vida, naturalmente nós vamos aprendendo a nos apoiar nas coisas, a nos apoiar nas coisas, a nos apoiar em recursos, a nos apoiar nas coisas. Você diz: eu tenho que ter um bom emprego para mim ter um bom salário. O outro diz: eu tenho que estudar para conseguir chegar em determinado lugar, eu tenho que ter isso, eu tenho que conseguir aquilo, eu tenho que conseguir aquilo outro, eu tenho que alcançar isso. Então, no natural, todas as pessoas vão crescendo e aprendendo a se apoiar nas coisas. Aí você vai chegar no outro dia, vem à igreja, no outro dia, agora eu estou vivendo pela fé. Não, não é assim. Você vai ter que aprender. É um processo que faz com que a pessoa, no caso de um cristão, ainda que ele trabalhe, ainda que ele estude, ainda que ele tenha sua casa, seus bens, seus imóveis, sua condição, ainda que ele tenha sua inteligência, seu talento, sua capacidade, ainda que ele tenha tudo isso, ele aprenda a viver apoiado, sobretudo, na palavra de Deus. E eu digo com certeza, poucos são os que de fato aprenderam a viver por fé, estão seguindo Jesus, mas estão vivendo por fé. Onde está o seu apoio total? Palavra de Deus. No que você tem se garantido acima de tudo? Palavra de Deus. Mesmo quando as circunstâncias estão extremamente difíceis, nada favorável, você está firme naquela certeza que você adquiriu na palavra de Deus. Poucos são os que aprenderam a viver isso. Por isso, quando Deus permite, Ele permite, não cai uma folha de uma árvore sem que seja do consentimento dele. A gente pode ver ventar, ouvir que está ventando, e a gente pode ver cair muitas folhas de uma árvore só, muitas, mas nenhuma delas, diz a Bíblia, cai sem que seja do consentimento de Deus. Até isso depende do consentimento dele. Não cai uma folha de uma árvore sem que seja do consentimento de Deus. Então Deus permite. Não quer dizer que Ele provoca tudo, mas Deus permite. Ele permite que todos
se deparem com situações para que você veja que os seus recursos se esgotaram. Todos os recursos que você tem não conseguem produzir nada diante daquela situação. Deus permite que a pessoa se depare com situações em que tudo que é natural, todos os seus recursos, condição natural, não é capaz de produzir nada. Só vai conseguir vencer aquilo pela fé, se estiver na fé. E são nesses momentos difíceis em que a pessoa diz: minha força não resolve, meu braço não resolve, minha inteligência não resolve, o que eu aprendi não resolve, os amigos que eu tenho não resolve, os conhecimentos que eu tenho não resolve, nada muda isso aqui. São nesses momentos, principalmente, que cada um descobre se está vivendo realmente pela fé ou não, se o que está sustentando a pessoa é, acima de tudo, a sua certeza na palavra de Deus, ou se não. E é aí que vem, por parte, muitas das vezes, de muitos cristãos, um desânimo total, um desânimo, um descrédito em relação à palavra de Deus, e muitas das vezes até o desespero. Por quê? Porque a pessoa vinha, embora dentro da igreja, embora conhecendo a palavra de Deus, a pessoa vinha ainda apoiada não na fé, não vivendo pela fé, mas apoiada em si, em algumas coisas ou em muitas coisas, e ela de repente se vê impossibilitada de reverter aquela situação. Então vem o desânimo, às vezes o desespero. Por quê? Porque a vida que aquela pessoa está vivendo ainda não é pela fé, ainda não é uma vida pela fé. Porque viver pela fé significa que você pode ser uma pessoa muito inteligente, você pode ter poder aquisitivo, você pode ter bens, você pode ter uma posição, você pode ter muitos amigos, você pode ter dinheiro, você pode ter tudo ao seu redor ou a seu favor, mas você vive apoiado numa certeza que você tem em relação à palavra de Deus. O seu apoio é esse. Então o Espírito Santo trabalha para que o cristão chegue nesse ponto. Não é o ponto máximo, mas é para que ele aprenda a viver pela fé, a andar pela fé. E muitas das vezes as pessoas não entendem isso. Então vamos ler aqui um exemplo que a gente já ouviu, já falamos sobre ele, mas que é um exemplo muito simples e importante para a gente entender. Deuteronômio capítulo 11, versículo 8. Primeiro ele diz: guardai-vos, pois, os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes, e entreis e possuais a terra para onde vos dirigis, para que prolongueis os dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais e a sua descendência, terra que mana leite e mel. Olha um pouquinho para mim. Primeiro Deus fala sobre a obediência. Obedeçam para que vocês tenham força espiritualmente falando, para que vocês possam tomar posse, né, daquilo que eu prometi, e vocês tenham longevidade. Então o que Deus nos promete não vem por mérito, vem pela fé e pela obediência. Quando a pessoa obedece a palavra de Deus, ela se torna forte espiritualmente.
Essa força espiritual vai ser importantíssima para que ela possa conquistar o que Deus tem prometido. Em seguida, no versículo 10, Deus estava falando para o povo de Israel sobre a terra que ele prometeu. Aquela terra veio a se tornar depois o Estado de Israel, que foi fundado em 1948. Então, o país, a nação, o Estado de Israel, tudo aquilo lá é a terra que Deus havia prometido para eles. Aquela terra estava cercada de inimigos, tinha muitos desafios para conquistar. Deus estava no deserto orientando como eles deveriam fazer para que eles pudessem tomar posse daquela terra que Deus prometeu. No versículo 10 vem o exemplo e o ensinamento para a gente entender o que é viver pela fé. Porque a terra que passais a possuir, a terra que eu estou prometendo para vocês, não é como a terra do Egito, de onde saíste, em que semeavas a vossa semente e com o pé a regavas como uma horta. Olhe para mim, por favor. Então olhe para mim, por favor. Eles saíram do Egito e agora eles estavam indo para conquistar a terra que Deus prometeu. O Egito, ele também representa o que é natural. E Deus falou de como eles viviam no Egito. Embora fossem escravos no Egito, mas no Egito eles só precisavam do que era natural para sobreviver. Eles só precisavam olhar para baixo. Olhar para baixo, nesse aspecto aqui, significava olhar para o que era natural. Eles só precisavam pegar as sementes, lançar na terra, eles regavam aquela semente e vinha o fruto, e vinha o sustento deles. Agora, a terra para onde vocês vão é diferente. Agora vocês vão ter que, em outras palavras, sair desse tipo de vida apoiado no que é natural. Vocês vão ter que aprender a viver agora pela fé. Por quê? Porque a terra que Deus prometeu, e onde eles inclusive estavam, pelo deserto, naquela terra, uma terra em que eles iriam ter que depender de Deus, para que Deus enviasse sustento para eles. Eles teriam que, em outras palavras, olhar para cima, crer que Deus enviaria chuva, crer que Deus faria algo sobrenatural para que eles pudessem ter o sustento deles. Porque no Egito eles não precisavam disso. No Egito eles precisavam olhar para baixo, plantar, jogar a semente na terra, regar, usar os pés, e depois naturalmente vinha o sustento. É isso aí. Essa é a diferença de uma vida vivida de um modo natural para uma vida vivida pela fé. Por isso que muitos cristãos, quando eles se deparam com situações que o natural não resolve, que o natural não transforma, que o natural não soluciona, muitos deles vão ao desespero até. Por quê? Porque estão dentro da igreja, conhecem a palavra de Deus, entregaram as suas vidas, mas não aprenderam a viver realmente pela fé. Então, eu vou repetir aqui, porque a terra em que passais a possuir não é como a terra do Egito. O Egito representa o natural, de onde saíste, em que semeavas a vossa semente, com o pé a regavas, como uma horta, tá certo? Então, olhe um pouquinho para mim, por favor. Então, como viviam a maioria, como é que vivíamos na maioria dos casos?
antes de nos voltarmos para Deus. Nós vivíamos apoiados acima de tudo no que é natural. Alguns buscavam religiões, deuses de pau, de pedra e tal, mas no fundo, nós vivíamos apoiados na nossa força, no nosso braço. Nós vamos em frente, nós vamos conseguir, nós vamos batalhar, nós vamos resolver, nós vamos fazer, nós vamos alcançar, eu vou dar um jeito, eu vou resolver, eu vou fazer. O seu braço. Você dependíamos do que era natural. Olhávamos para baixo, nos apoiávamos nos recursos naturais. Muito bem. Mas a vida não é vivida e não se consegue prevalecer sobre tudo de uma maneira natural. Veja o estado que vive muitas pessoas neste mundo. Muitas pessoas, inclusive, que têm muitas coisas a favor delas. Muitas pessoas que têm muitas coisas a seu favor. Muitas pessoas que podem dizer: pô, eu tenho muita condição, eu estudei, eu aprendi, eu corro atrás, eu batalho, eu tenho isso, eu tenho conhecimentos, eu tenho amigos, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. No entanto, muitas delas estão no fundo do poço. Muitas delas são extremamente infelizes. Muitas delas estão, muitas das vezes, no fundo do poço, desesperadas, porque vem uma situação daqui, vem outra situação de lá. Além do diabo, além dos demônios, além das forças malignas que partem para cima delas, contra elas, elas não têm a mínima possibilidade de enfrentar, de prevalecer contra as forças malignas, além do que vem espiritualmente falando contra elas. Como é que muitas pessoas vivem? No chão, no fundo do poço. Muitas pessoas estão por aí sem a mínima vontade de viver. Muitas pessoas estão no fundo do poço, ainda que aparentemente para outras pessoas elas estejam muito bem. Por quê? Porque a vida não é vivida, não se prevalece apoiado no que é natural, nas coisas naturais. Agora, Deus estava dizendo para eles: lá no Egito vocês olhavam para baixo, para aquilo que é natural, vocês usavam os recursos naturais, vocês jogavam a semente, vocês pisavam com os pés lá, regavam e vinha o sustento de vocês. Agora, para onde vocês estão indo é diferente. Para onde vocês estão indo, vocês vão ter que aprender a depender de mim, aprender a depender de Deus. Por quê? Porque lá não tinha semente para semear. Inclusive passaram muito tempo no deserto, não havia nem possibilidade de se plantar absolutamente nada. Absolutamente nada. Israel saiu do Egito e foi em direção à terra prometida. Aquela região, aquele lugar é extremamente duro, seco, árido. São montanhas de rochas, não se vê nada, montanhas de rochas. Não havia agora condições de jogar semente, pisar, usar o natural, porque agora vai vir o que nós precisamos. Agora não. Agora nós vamos precisar que Deus envie chuva. Nós vamos precisar que Deus opere. Nós vamos precisar que Deus se manifeste. Nós vamos precisar que Deus agora venha operar. É isso aí. É a vida vivida pela fé. Você, como cristão, você trabalha, você estuda, você tem uma série de coisas na sua vida que você deve fazer, que você deve cuidar. No entanto, viver pela fé significa que
você não está mais apoiado nessas coisas. Você não está apoiado no seu salário, você não está apoiado na sua posição, você não está apoiado no seu diploma, você não está apoiado na sua formação, você não está apoiado nos amigos que tem, você não está apoiado na sua capacidade. É uma vida totalmente apoiada em Deus, na palavra de Deus. Ah, não vou trabalhar? Não, vai trabalhar. Ah, não vou estudar? Vai estudar. Ah, não tenho que cumprir as minhas obrigações? Tem que cumprir as suas obrigações, mas o apoio está em Deus, no que Deus falou, no que Deus prometeu, no que Deus falou. E Deus, inclusive para ensinar, para que as pessoas aprendam a viver pela fé. Deus, Ele permite, você pode não estar com problema na sua vida profissional, nos seus estudos, você pode não estar com problema financeiro, você pode não estar com problema material, você pode dizer, tá tranquilo, graças a Deus, tem o meu emprego, tem muito, mas Deus, Ele vai permitir que você se depare com situações que você não vai conseguir fazer nada de um modo natural diante daquela situação. Você não vai conseguir reverter aquilo, você não vai conseguir mudar aquilo, você vai ter que depender que Deus responda, que Deus se manifeste, que Deus opere. É aquela situação que você vai dizer assim, pô, é só Deus, Ele permite isso. Por quê? Porque é preciso aprender a viver pela fé. Você viver uma vida em que só se depare com coisas naturais, com situações naturais, você nunca vai aprender a viver pela fé, porque o natural se resolve com o natural se resolve com o natural, é assim que se resolve, é assim que se faz. Mas Deus permite que cada um se depare com situações em que você vai ter que depender dele. Ele vai deixar bem claro, através daquela situação, você está dependendo e vai ter que depender de mim, ou você põe toda a sua fé nele para buscar a resposta, para buscar transformações, para buscar uma saída para aquilo, você nunca vai vencer aquilo, nunca vai vencer. Então muitos cristãos, eles pensam assim, não, eu oro, eu canto, eu vou à igreja, eu participo das reuniões, eu estou seguindo Jesus, eu acho que eu já aprendi a viver pela fé. Muitas das vezes não aprendeu a viver pela fé coisa nenhuma. Às vezes ainda está apoiado no que tem, no que conquistou, no que possuiu, nas condições que tem. O natural ainda está sendo o apoio daquela pessoa. Então, o que eles tinham que fazer? Versículo 11: mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberás as águas, terra de que cuida o Senhor vosso Deus. Os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Ora, eles precisariam que Deus enviasse chuva para que eles tivessem água para beber. Eles precisariam que Deus enviasse provisão para que eles pudessem ter o sustento. Eles precisariam de Deus. E, evidentemente, muitas pessoas, muitos cristãos, às vezes eles ainda não aprenderam a viver pela fé. Está tudo, um monte de gente ainda apoiado nas coisas naturais, e a vida
que Deus promete não é conquistada de uma maneira natural. Ela vem pela fé. Ela vem para aqueles que, de fato, de verdade, estão apoiados numa convicção verdadeira na palavra de Deus. Então, você precisa lembrar disso. Existem cristãos numa hora, num momento extremamente difícil, às vezes se deparam com uma situação extremamente difícil, eles se mantêm de pé, porque eles estão vivendo pela fé. Existem cristãos que, diante às vezes de situações que não são tão graves, eles vivem abalados, prostrados e às vezes desesperados. Por quê? Porque agora eles dependem da fé. Está precisando que Deus faça, está precisando que Deus se manifeste. Deixe-me ler aqui Gênesis 26. É um exemplo que não serve apenas e não está direcionado apenas para o aspecto financeiro, material ou profissional. Esse é um outro exemplo importante para a gente aprender. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida daquela que aconteceu nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, serei contigo, te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas as terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Olhe para mim, por favor, para você entender e absorver. Então veio fome no mundo inteiro, toda a terra. O que Isaque fez? Isaque decidiu ir para o Egito, porque o Egito era o país mais desenvolvido. Pelo natural, no Egito a situação dele seria mais fácil, seria melhor. Ele pensou de um modo natural: eu vou lá para o Egito, porque lá é grande, lá é desenvolvido, lá minha situação vai melhorar, lá eu vou me dar melhor. O que Deus fez? Apareceu para ele, dizendo: não vá para o Egito, não desça no Egito, não siga uma ideia natural, não siga um pensamento natural. Você vai ficar no lugar que eu te dissesse, fica onde eu te disser, porque eu vou te abençoar. O que fez Isaque? Isaque deu uma demonstração do que é viver pela fé. O natural era ir para o Egito, o natural era aquele: numa hora difícil as pessoas procuram uma cidade maior, uma cidade mais desenvolvida, uma cidade onde elas acreditam que a perspectiva vai ser melhor. No natural é isso aí, no natural é isso aí. Você não vai ver alguém num momento difícil, num momento de crise, num momento de adversidade, alguém dizia: eu vou sair de uma cidade, vou para um lugarzinho que não tem nada. Não, é difícil, não vai acontecer. No natural não vai. Deus falou: fica na terra que eu te disser. Aonde Isaque ficou? Isaque ficou onde a terra não era boa, a terra era ruim, não havia perspectiva naquele lugar, nem as pessoas dali prosperavam, cresciam, não havia nada favorável. Mas Deus falou: você fica lá onde eu te disser, me obedece que eu vou te abençoar. O que fez Isaque?
ele tomou uma atitude pela fé. O que é atitude? O que é atitude pela fé? Eu vou me apoiar no que Deus falou. Eu vou me apoiar na palavra de Deus, na promessa de Deus, na ordem de Deus. Tudo pelo natural diz que eu tenho que ir para o Egito, mas eu não vou. Eu vou me apoiar no que Deus falou. E ele ficou lá. O lugar era ruim, a beça. A terra era ruim, não havia perspectiva. Ali ele ficou. E Deus mostrou para ele: o teu pai me obedeceu, eu o abençoei. Isaac, o que fez? Lembrou. Abraão tinha um histórico de obediência e de uma vida abençoada, e Deus mostrou para ele: o teu pai me obedeceu e eu o abençoei. Então Isaac, com sabedoria, ele lembrou: pô, meu pai sempre obedeceu a Deus, e o meu pai sempre foi abençoado. Ele ficou na terra, a terra não era boa. Por que ele cresceu? Por que ele prosperou? Por que ele se tornou um homem tão bem sucedido naquele lugar? Por quê? Porque Deus o abençoava. Não tinha nada naturalmente ali que desse alguma esperança de que ele poderia vencer ali. Não havia nada. A terra, inclusive para quem plantava, a terra era péssima. O lugar era péssimo, era um lugar pequeno, um lugar sem perspectiva. Ninguém conseguia evoluir naquele lugar. Mas ele fez o quê? Ele obedeceu a Deus. E ali ele se estabeleceu. E ele foi plantar. A Bíblia diz, de uma maneira muito fácil de entender, no versículo 12: semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1. Suas sementes produziram 4 vezes mais, porque o Senhor, o quê? Porque o Senhor o abençoava. Ele não foi abençoado, ele não prosperou porque a terra era boa, era uma terra muito frutífera, porque tudo ali no natural favorecia. Não tinha nada que pudesse favorecê-lo pelo natural. Mas o que fez Isaac? Eu vou me apoiar no que Deus falou, no que Deus prometeu, e ali ele ficou, e ali ele foi abençoado. Então isso não é um exemplo que se deve trazer apenas para a vida financeira, profissional, material. Isso é um exemplo de como nós devemos viver apoiados, acima de tudo, no que Deus falou, no que Deus prometeu, no que Deus ordenou, no que Deus prometeu fazer. Então eu quero fazer uma oração. Você que está aqui, por exemplo, você diz: eu estou vivendo um momento difícil, ou eu estou enfrentando uma situação extremamente difícil. Deus permitiu a situação, e é uma oportunidade para que você que ainda não está vivendo pela fé, você comece a aprender a viver pela fé, a viver pela fé. Você pare de se apoiar no natural, você pare de se apoiar no seu braço, na sua força, no seu jeito, nas suas condições. Você pare de se apoiar nas coisas, e você coloque todo o seu apoio na palavra de Deus. Eu vou me apoiar totalmente na palavra de Deus. Deus permite as situações. E se você diz: eu estou vivendo um momento difícil, enfrentando algo difícil, mas eu tenho vivido pela fé, é uma oportunidade para que você tenha mais uma experiência com Deus. Você cresça nessa vida pela fé e você tenha a sua experiência com Deus, você possa prevalecer pela fé sobre essa situação, você tenha experiências com Deus na sua fé. Quem ainda não aprendeu, precisa aprender, e a gente vai vendo a cada dia mais, o diabo trabalhando de várias maneiras para que as pessoas a cada dia se apoiem mais no que é natural.
para que as pessoas, a cada dia, elas vá formando dentro delas aquela ideia de que não, eu sempre dou um jeito, eu sempre dou um jeito, eu dou um jeito, eu dou um jeito, eu dou um jeito. Tem situações que ninguém vai dar jeito. Ou Deus opera, ou Deus se manifesta, ninguém vai dar jeito. Existem situações que ninguém vai conseguir mudar, a não ser que Deus coloque a mão, a não ser que Deus se manifeste. Então, nós vamos orar. Não pense, analise a sua vida, verifique se você de fato está vivendo pela fé, você está apoiando toda a sua vida na palavra de Deus, você vive como alguém que está olhando sempre para cima, sempre para cima, os seus olhos estão sempre voltados para cima, para aquilo que é sobrenatural, você está sempre esperando acima de tudo em Deus, se apoiando em Deus, buscando acima de tudo em Deus. O seu apoio é Deus. Você pode ter muita coisa a seu favor, muitos recursos a seu favor, mas você aprendeu, eu não tenho que me apoiar em nada disso, nada disso, nada disso, eu tenho que me apoiar em Deus. Se você está vivendo assim, graças a Deus. Se você diz, eu ainda não estou vivendo assim, por isso que às vezes o desespero vem, né? Dentro do coração de alguns, porque está acostumado a se apoiar no seu braço, está acostumado a dar o seu jeito, está acostumado a arrumar uma saída, está acostumado a buscar uma solução pela sua própria força, sua própria condição. Aí Deus de repente ele fecha tudo que é porta, não tem agora como dar jeito, não tem como resolver, não tem como solucionar, tentou tudo, e Deus permite que a pessoa às vezes tente tudo, por todos os lados, mas Ele fecha todas as possibilidades naturais, e aí a pessoa fica naquela situação. Ou eu ponho toda a minha fé no que Deus prometeu, no que Deus falou, no que Deus ordenou, ou eu não consigo vencer isso aí. E é assim que funciona. Então Deus permitiu, Ele não obrigou Isaac, Ele deu a ele uma escolha: ou você segue um caminho natural, vai para o Egito, ia se dar mal, ou você segue o caminho da vida pela fé. E apenas lembrou para ele: ó, teu pai me obedeceu, eu o abençoei. Aí Isaac o que fez? Ficou lá num lugarzinho pequeno, nada favorável, nada favorável, tudo contrário. Mas ele não ficou ali amarrado, ele não ficou ali com dúvida, ele não ficou ali no desespero, ele se apoiou totalmente no que Deus falou com ele. Fica na terra, habita nela, quer dizer, põe o teu coração aí, ó, fica aí, vive aí. E ele foi semear, e esse homem, no mesmo ano, ele recolheu 100 por 1. Suas sementes produziram 4 vezes mais. Por quê? Porque Deus o abençoava. Não tinha nada de especial naquela terra, pelo contrário, era uma terra muito ruim, ninguém conseguia prosperar. Aí ele foi crescendo de tal maneira que os donos da terra, os filisteus, foram até ele e falaram: você tem que ir embora daqui, você tem que ir embora daqui, porque agora você já é mais poderoso do que nós, você tem que ir embora daqui. Isaac, dali, no momento certo, ele foi embora. Ele cavava os poços que Abraão havia aberto e que estavam entulhados pelos inimigos, e daqueles poços saía água, e ele abria novos poços e saía água. Os inimigos vinham, reclamavam, questionavam, diziam: nossa, ele tá bom, fica aí com vocês. Chegou uma hora que os inimigos não tiveram mais força para requerer nenhum poço. Por quê? Porque tudo quanto ele fazia era abençoado. É isso aí. Ou nós seguimos a vida pelo natural,
nos apoiamos no natural, confiamos no natural. Na hora dos problemas, nós vamos buscar o natural, vamos dar o nosso jeito, vamos ver o que eu faço, vou me virar daqui, vou me virar dali e tal. Tudo bem, só que vai chegar uma hora que vai ter situações que o natural não vai resolver, não. Isso acontece. O natural não vai produzir nada, absolutamente nada. Tem pessoas riquíssimas, neste momento, há pessoas riquíssimas que podem pagar os melhores médicos e hospitais e que pagam. Muitas das vezes elas estão com um problema, uma doença que nenhum recurso da medicina consegue solucionar. Nenhum recurso da medicina consegue solucionar. Há pessoas que têm um grande poder aquisitivo. Às vezes elas estão com uma depressão. Elas já procuraram os melhores especialistas, todos os recursos, todo o dinheiro que elas possuem, não as livrou daquela depressão. Elas não conseguem se livrar daquela depressão que está ali acabando com a vida delas há anos. O dinheiro que elas têm, os médicos, os especialistas, às vezes não conseguem resolver o problema. Existem situações na vida que você resolve com o natural. Existem situações que só o sobrenatural. Quem está vivendo pela fé, na hora dos impossíveis, na hora das adversidades, mantém a fé, está na fé, caminha na fé, vai pela fé, e é diferente. Quem não está vivendo pela fé, não consegue. Então, como cristão, nós podemos decidir qual o caminho que a gente vai tomar, que tipo de cristão eu serei. Um cristão que vem à igreja domingo, ora, recebe oração, entrega o dízimo, dá uma oferta, canta, ouve a palavra de Deus, tem conhecimento da Bíblia, mas continua vivendo apoiado no natural, olhando sempre para baixo, sempre apoiado no natural. Ou eu vou me tornar um cristão que viva pela fé, apoiado acima de tudo em Deus, na palavra de Deus. Tem que decidir, e isso tem que ser aprendido. Não adianta dizer amém. Amém, pastor, amém só, não, você tem que aprender a viver por fé. E essas situações que Deus permite, e permite aqui uma situação que você está acostumado a dar o seu jeito, Ele deixa se revirar para tudo que é lado. Tentei, me revirei de tudo que é jeito, não tem como dar jeito. Ele permite, para que a pessoa também decida. Ou eu vou pela fé, me apoio em Deus sempre, a todo momento, ou eu continuo no natural. Venceu aquela situação? Venci. Vou continuar pela fé. Não vou me apoiar no meu dinheiro, não vou me apoiar no meu diploma, não vou me apoiar nisso, não vou me apoiar em nada, me apoiar em Deus. A melhor coisa que você faz é apoiar a sua vida em Deus, na palavra dele. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Eu quero fazer algumas orações e buscarmos a presença de Deus. Fiquem de pé, por favor. Feche os seus olhos, no nome do Senhor Jesus. Por nós decidimos viver e continuar vivendo de modo natural, apoiados naquilo que é natural, tentando de uma maneira natural resolver tudo, vencer tudo, prevalecer sobre tudo. Iremos nos decepcionar muito. Ou nós aprendemos
a viver pela fé, a apoiar a nossa vida nas promessas de Deus, na palavra de Deus. Muitas são as pessoas que vivem apoiadas naquilo que é natural. Muitas delas estão desesperadas por aí, porque quando se deparam com situações que não se consegue vencer de um modo natural, elas vão ao chão. No Egito, eles só precisavam olhar para baixo, abrir um buraco na terra, lançar a semente, pisar, regar, e de um modo natural vinha o sustento na terra que Deus estava prometendo. A vida tinha que ser vivida por fé. Eles tinham que agora olhar para o alto, se apoiar em Deus, esperar que Deus enviasse a terra, a chuva, para que a terra fosse regada. Eles agora teriam que depender de Deus todos os dias. Você que está vivendo pela fé, realmente a sua vida tem estado apoiada em Deus, na sua palavra, nas suas promessas. Ore a Deus para que você em momento algum retroceda, para que em momento algum você ande para trás, mas continue por fé. Você que tem vivido de modo natural, apoiado no natural, sempre tentando com sua força, com seu braço, com o seu jeito, com as coisas naturais, resolver tudo, consertar tudo, mudar tudo. E Deus permitiu que você se visse diante de situações em que o natural não resolve. Sua força, seu braço, seu jeito, sua inteligência, seu esforço, nada é capaz de reverter essa situação. Deus está lhe dando uma chance de aprender a viver pela fé. Deus está lhe dando a oportunidade para que você aprenda a viver pela fé. Porque é pela fé que o justo terá vida, é pela fé que o justo viverá. Ó Senhor Deus, nós te glorificamos neste momento, nós exaltamos o teu nome, Senhor, engrandecemos o teu nome, porque nada há tão poderoso quanto a tua palavra, Senhor. Nada há melhor para apoiarmos a nossa vida, para apoiarmos os nossos caminhos, para depositarmos, Senhor, toda a nossa confiança quanto a tua palavra. Nada há melhor do que viver a vida por fé, viver apoiado no que o Senhor falou, no que o Senhor prometeu, no que o Senhor ordenou, no que o Senhor disse.
porque a tua palavra permanece para sempre, porque a tua palavra é poderosa, porque a tua palavra, Senhor, é digna de toda aceitação e confiança. Não há nada, Senhor, neste mundo pelo qual possamos apoiar a nossa vida e nos considerar, Senhor, seguros, e considerarmos que estamos absolutamente seguros. Venha, Senhor, em nome de Jesus, escute a nossa oração, a nossa gratidão, nosso louvor, porque apoiados em Ti, Senhor, não temos motivo, não teremos motivos para nos espantarmos, amedrontarmos. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus, digno é o Senhor de toda honra e toda glória. Tu criaste todas as coisas, fizeste todas as coisas. Tu és Deus e nós o exaltamos, o engrandecemos, porque o Senhor não falha, não se esquece do que falou, não se esquece do que prometeu. O Senhor nunca esqueceu das suas promessas, da sua palavra. Senhor, seja exaltado, seja glorificado, que o Espírito Santo venha envolver o povo, abençoar o teu povo e tornar possível que este povo, Senhor, aprenda a viver pela fé. Fale com Deus, busque a presença de Deus, adore a Deus, glorifique a Deus, porque apoiados nele a nossa vida está segura, apoiados na sua palavra, no seu nome, no seu poder, nós estamos seguros. Jamais estaremos sozinhos, jamais seremos desamparados ou abandonados. Jamais ele abandona, ele desampara aqueles que estão apoiados nele. Então busque a sua presença, a sua face, a sua força, e peça ao Espírito Santo para lhe ajudar, a fim de que você a cada dia esteja muito mais apoiado em Deus, na sua palavra, nas suas promessas, no seu poder. Ó Senhor, Tu és o nosso Deus. Por isso, por tantas vezes Davi confessou, dizendo: Tu és o meu refúgio, o meu esconderijo, o meu baluarte. Tu és a rocha eterna, onde podemos apoiar os nossos pés e jamais seremos abalados. Tu és o nosso Deus, digno ao Senhor de honra, de glória, de louvor. Que a Tua presença venha, Senhor, abençoar o Teu povo, que a Tua presença lhes traga renovação de forças, renovação de pensamentos. Quem é que tenha se apoiado em Ti e tenha sido abandonado, desamparado? Quando foi que o Senhor esqueceu-se das suas promessas, da sua palavra? Quando é que o Senhor perdeu alguma batalha? Tu és Deus invencível, todas as batalhas. Tu és o nosso Deus, a nossa força. Que o Espírito Santo venha levantar aqueles que estiverem caídos, abatidos, fracos, prostrados. Que o Espírito Santo dê inteligência espiritual para que se compreenda o que é viver a vida pela fé, o que é viver a vida por fé. Ó, exaltado seja, Senhor, o Teu nome, engrandecido seja o Teu nome. Nós Te glorificamos, nós exaltamos, Senhor, o Teu nome, nós Te engrandecemos. Aceite o nosso louvor, aceite a nossa adoração, e que a Tua presença, Senhor, renove
as forças de cada um. Sim, seja glorificado, seja engrandecido, e que cada um possa dar ouvido, Senhor, à tua voz e apoiar-se totalmente na tua palavra, no teu nome, no teu poder. Nós te adoramos, Senhor, nós te exaltamos, nós oferecemos a ti, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração. Que a nossa vida, Senhor, esteja totalmente apoiada em ti, que a nossa vida seja vivida todos os dias por fé, e pela fé possamos viver e caminhar. Aleluia. Exaltado, engrandecido seja o teu nome. Nós te adoramos de todo o nosso coração.